Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão Laith Marouf, de Beirute, está aqui conosco. Bem-vindo, Laith. É ótimo estar com a Nenima. Fico feliz que você tentou voltar na segurança por sua segunda ao Brasil. Por favor, clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas, e siga o Laith em freepalestine.video e também no canal Free Palestine no YouTube. Você pode segui-lo por lá. Laith, deixe-me começar falando sobre o seu canal no YouTube. O que aconteceu com ele? Pouco antes de entrarmos no ar, fiquei sabendo que algo estava acontecendo. Parece que havia algum tipo de operação ocorrendo no seu canal. O que foi isso? Sim, foi uma situação realmente estranha. Recebemos um convite para uma conferência nos Estados Unidos e antes de clicar em qualquer coisa, normalmente investigamos. O site parecia legítimo. Havia vários artigos publicados em diferentes sites sobre essa conferência. Então cliquei para me inscrever. Por sorte, eu normalmente nunca uso meu e-mail principal, nem os que estão associados à página do YouTube. Tenho um e-mail separado apenas para formulários de inscrição e coisas do tipo. Mas de alguma forma, no momento em que cliquei, aquilo passou desse e-mail de inscrição para o meu celular, clonou o chip do telefone e depois acessou o outro Gmail e as contas associadas ao aparelho. Começou a tomar conta de todas as plataformas de mídia social que tínhamos. Então, foi como uma corrida. Eu tentando mudar todos os códigos, senhas e assim por diante. Mas eles conseguiram assumir o controle da conta principal do Gmail associada à página do YouTube. Em questão de minutos, publicaram uma transmissão ao vivo sobre Bitcoin com cerca de 200 mil espectadores simultâneos e compraram todos esses anúncios pornográficos no YouTube. Tudo para fazer com que a página fosse basicamente banida. O que de fato aconteceu naquele momento. Levou cerca de 13 dias para recuperarmos todas as nossas contas. Houve uma coalizão de grupos de direitos digitais e de segurança ao redor do mundo que se uniu para nos ajudar a recuperar nossos ativos. E, alhamdulillah, conseguimos tudo de volta. Mas durante todo esse processo, esses especialistas estavam rastreando os endereços IP dos hackers e assim por diante. E o site que nos enviou aquele convite para a conferência desapareceu. Todos os artigos que haviam sido publicados sobre o evento e o site também sumiram. O rastreamento dos hackers nos levou até a localização deles, ou melhor, até o endereço de IP que eles estavam mascarando, na Itália, e depois rastreamos tudo até a Palestina ocupada. Então, era um agente estatal. Não eram apenas hackers comuns. Eles tinham todo um plano. E tudo isso por um único propósito: derrubar nossos, você sabe, canais de mídia social. Nem era direcionado a outro, ativista de mídia. Eles não queriam pegar meu dinheiro nem nada assim. O principal objetivo era encerrar nossas páginas. E tivemos sorte de recuperar tudo. Obviamente, meu celular agora está um lixo. Passei pela mesma situação com o laptop e os cartões SIM que eles clonaram. Tive que apagar tudo e conseguir substituições. Claro que isso causou um certo prejuízo financeiro, mas os espectadores foram muito generosos, fazendo doações em nosso site para que pudéssemos compensar as perdas. Descobrimos que eles estavam tentando derrubar alguns dos documentários que produzimos na Itália e na Grécia. Histórias sobre a colaboração entre os fascistas na Itália e na Grécia durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com os sionistas. E parece que isso os provocou. Quaisquer agentes do Mossad que estivessem nos monitorando foram acionados por causa desses documentários. Por isso, incentivo as pessoas a visitarem nosso site, fazerem doações e assistirem a esses documentários tão importantes. Laith, você esteve no Irã, se não me engano, na semana passada,
ou na anterior? Qual é a sua compreensão da situação lá? Um país sob pressão dos Estados Unidos, sendo avisado de que a guerra está chegando, de que precisa estar preparado, de que vamos destruir vocês. E quando você observa o que está acontecendo no Oriente Médio, com a enorme escalada e a quantidade de armas que os Estados Unidos enviaram para a região, qual foi a sua sensação enquanto esteve no Irã? Sabe, foi a minha segunda vez no Irã. E me sinto muito sortudo, obviamente, porque nossa equipe da Free Palestine TV chegou lá no dia das comemorações da Revolução Islâmica de 1979. Nós testemunhamos a realidade. Havia cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas de Teherã apenas, e algo em torno de 20 e tantos milhões de pessoas nas ruas de todo o país, em pequenas cidades, vilas e grandes centros urbanos. E sabe, pudemos simplesmente nos misturar com o povo. Não havia ninguém nos acompanhando. Filmamos a manifestação naquele primeiro dia e conversamos com estudantes do ensino médio, universitários, idosos, mulheres e homens. Esse documentário já está disponível agora. As pessoas podem ver com seus próprios olhos as realidades do Irã. E claro, isso aconteceu ao mesmo tempo em que os sionistas e os imperialistas afirmavam que as pessoas estavam sendo subornadas para participar das manifestações ou recebendo comida ou óleo de cozinha. E eu pensava, em primeiro lugar, não há como pagar 2 milhões de pessoas para encher as ruas. É ilógico. Não há como fazer isso. Quase nada foi distribuído às pessoas. Sim, um pouco de suco e bolo de vez em quando. Pequenas coisas. Só para que não fiquem, sabe, com falta de açúcar ou com muita sede enquanto caminham. E durante os 5 dias em que estivemos lá, conseguimos ir a vários locais em Teherã e observar os alvos que os manifestantes, pagos pela CIA e pelo Mossad, estavam destruindo. Foi realmente chocante ver a quantidade de ataques a mesquitas, ambulâncias, postos de bombeiros e caminhões de bombeiros. Em uma área, o centro de transporte de ônibus de Teherã, havia pelo menos 20 e tantos ônibus queimados apenas naquele local. Assim, os manifestantes que os Estados Unidos e o Mossad tentavam instigar atacaram serviços públicos, tornando impossível para a população escapar das áreas sob ataque. Os ônibus foram todos destruídos, junto com os quartéis e os caminhões de bombeiros, então eles não conseguiram apagar os incêndios e também as ambulâncias, de modo que as pessoas não puderam ser salvas. E é por isso que, claro, o número de mortos, ou melhor, de mártires, foi alto. Muitas pessoas foram martirizadas por causa disso, embora certamente não tanto quanto os sionistas queriam. Cerca de 3 mil pessoas. Iranianos foram mortos durante aqueles 3 ou 4 dias de distúrbios. A grande maioria deles eram civis e policiais. Menos de 1.000 eram agentes, mas milhares foram presos. Visitamos a delegacia central e nos reunimos com o chefe de polícia em Teherã e nos foi permitido assistir a um vídeo documentando os ataques contra a polícia e os oficiais. Para o nosso público, é importante entender que a polícia no Irã não porta armas de fogo. Eles carregam apenas cacetetes, como no Reino Unido. E foi disso que os manifestantes se aproveitaram. Nos 2 primeiros dias, eles estavam deliberadamente atacando policiais com facões, machados, metralhadoras e espingardas de repetição e estavam queimando pessoas vivas. Assistimos a vídeos de policiais sendo deliberadamente incendiados. Também vimos vídeos mostrando esses oficiais, depois de mortos, tendo seus corpos profanados, até mesmo seus genitais. Foi muito difícil de assistir. Isso me lembrou, é claro, do que os sionistas têm feito aos palestinos nos últimos 2 anos. Foi um ato de terrorismo no nível do ISIS e dos sionistas, algo muito chocante. Tenho certeza de que as famílias desses policiais nunca irão perdoar isso. E isso também aconteceu, é claro, com cidadãos e civis que estavam no lugar errado na hora errada.
Eles também tiveram que lidar com esse terrorismo. Mais de 200 mesquitas e igrejas em todo o Irã foram incendiadas. Você consegue imaginar uma sinagoga sendo incendiada no Canadá ou nos Estados Unidos? Como o governo reagiria? Então, o governo iraniano fez o possível para conter esses distúrbios e proteger o país. E conseguiu fazer um bom trabalho. Acho que o fato de eles terem conseguido controlar a situação em 3 ou 4 dias e capturar a maioria dos líderes, os cabeças dessas células terroristas, se deveu ao rastreamento dos telefones via satélite Starlink e da internet. Acho que sabe, se as pessoas realmente quiserem entender o que aconteceu no Irã e como o povo iraniano apoia seu próprio governo, deveriam assistir ao conteúdo que estamos produzindo. Vários desses documentários já foram lançados e há mais 3 a caminho. Inshallah, faremos um bom trabalho educando as pessoas sobre as realidades no Irã. Yeah. Leif, Durante aqueles dias, sabe, eu estava no Irã. E o que realmente chamava a atenção era que quando o governo cortou a internet, tudo desapareceu. Os protestos, de alguma forma, foram sumindo de cena. Então, qual é a conexão entre os protestos e a internet? O que você descobriu a esse respeito? Como era a ligação entre as pessoas que faziam isso dentro do país e aqueles que eram os mentores desse movimento no Irã? Sim, está claro que todo o Império Sionista, a classe Epstein, tem controle total da internet e das plataformas de mídia social. Então, sabe, sempre que você vê essas postagens instigando tumultos no Irã e olha para as contas delas, são todas contas numeradas. São bots, são trolls, são sionistas fingindo ser iranianos. E isso tem um enorme impacto nas sociedades. Imagine se o X agora estivesse todo defendendo uma revolução nos Estados Unidos. Quanto tempo o governo dos Estados Unidos duraria? Então, sabe, o governo iraniano tem sido bom em controlar a internet principal. É muito difícil acessar as redes sociais no Irã. Isso é algo inteligente. Eu sei que algumas pessoas acham que isso tem a ver com liberdade de expressão e tudo mais. Não. Qualquer governo que se preze hoje e que queira ser soberano precisa controlar o acesso às redes sociais sionistas. Segui o exemplo da China e da Rússia nesse aspecto. O Irã ainda não criou suas próprias plataformas de mídia social para permitir discussões dentro do país, mas está caminhando nessa direção. Há muitos engenheiros e programadores incríveis e inteligentes no Irã trabalhando nisso, e espero que consigam entregar resultados em breve. Assim, quando você percebe como é difícil acessar as redes sociais com a internet comum ou um celular no Irã, entende que esses manifestantes precisavam de acesso a uma plataforma para transmitir informações que não está disponível ao público lá. Foi então que o governo iraniano rapidamente percebeu, certo, vamos desligar o principal acesso à internet do país. E isso permitiu que o sistema de segurança iraniano rastreasse sinais de transmissão vindos do solo. Em seguida, eles rapidamente localizaram os pontos onde os telefones via satélite e os terminais Starlink estavam sendo distribuídos. Eles os capturaram, é claro. Um vídeo foi divulgado há alguns dias mostrando um diplomata europeu tentando contrabandear telefones via satélite. Isso já havia acontecido antes, mas também havia traficantes de drogas e contrabandistas sendo usados pelo Mossad e pela CIA. Não apenas para contrabandear drogas para dentro do país a partir do Afeganistão, mas também para trazer esses dispositivos de comunicação. Grandes carregamentos foram apreendidos. Você sabe, os europeus deveriam saber que quase diariamente o Irã apreende toneladas de drogas sendo contrabandeadas do Afeganistão em direção aos mercados da Europa. E eu pessoalmente às vezes penso, por que o Irã está impedindo isso? Eles deveriam deixar toda a sociedade europeia se entorpecer. Talvez isso até nos ajudasse.
Mas como o Irã é um país que realmente se preocupa com o bem da humanidade, está interrompendo esse fluxo de drogas para a Europa, mesmo que isso não seja de seu próprio interesse, apenas porque adota uma posição humanista. Então, deveríamos observar como o aparato de segurança iraniano conseguiu ter sucesso em um projeto como esse, cortar a comunicação desses manifestantes. Outros países, como a Rússia e a China, também devem ter aprendido algo com o que acabou de acontecer, porque é possível que os americanos queiram usar a mesma fórmula contra eles. Qual foi a sua percepção sobre o quão preparado o Irã está para um confronto com os Estados Unidos? Como você encontrou as pessoas nas ruas? Você mencionou que conversou com elas. Como elas se sentiam em relação ao conflito com os Estados Unidos? É claro que nenhum de nós, seres humanos, quer a guerra. Ninguém ama a guerra, ou a deseja apenas por si mesma. E, naturalmente, as famílias estão preocupadas com seus filhos. As pessoas estão preocupadas com seus parentes que trabalham na mídia ou no sistema de saúde, porque os sionistas e os americanos geralmente têm como alvo jornalistas e profissionais de saúde em seus primeiros ataques, tentando paralisar uma sociedade. Portanto, essa é uma preocupação real. As pessoas sabem que vão enfrentar o império mais cruel que a humanidade já conheceu. Um império que tem apoiado e armado um genocídio em Gaza e a destruição de vários países, como Síria, Iraque, Iêmen e outros. Mas nada disso significa que as pessoas tenham medo do confronto ou que irão se render. A maioria dos iranianos que nos falaram sobre suas preocupações com suas famílias e outras questões também foi muito enfática ao dizer que preferiria ser martirizada a se tornar escrava da classe Epstein. Disseram que prefeririam que seus filhos fossem martirizados a acabarem nos esquemas de tráfico infantil que estão levando crianças de Gaza, da Síria e de outros lugares para essas redes de pedofilia e canibalismo. Foi isso que ouvimos das pessoas comuns. Também conseguimos visitar o Museu das Indústrias Aeroespaciais do Irã, onde um general de brigada nos guiou em um tour mostrando todas as armas que o Irã usou na Guerra de 12 Dias e nas operações Promessa Verdadeira 1, 2 e 3. Todos aqueles mísseis e drones mostraram-se claramente eficazes durante esses confrontos com os sionistas e os Estados Unidos. Uma coisa a se notar aqui é que tudo o que vimos na Guerra de 12 Dias e nas operações Promessa Verdadeira 1, 2 e 3 são armas que têm pelo menos uma década de idade. Tudo o que vimos dentro do museu e tudo o que os americanos e os sionistas sabem, já que foi usado nessas confrontações, é realmente de 10 anos atrás. Isso significa que o Irã possui armas muito mais avançadas e vai revelar surpresas em qualquer confronto que possa acontecer na próxima semana ou algo assim. Se sabemos que o Irã usou mísseis hipersônicos que atingem cerca de Mach 12, desta vez pode estar mais próximo de Mach 20. Os drones que o Irã possui podem pairar e voar por horas e horas sobre seus alvos. Existem drones furtivos que ainda não vimos. E tudo isso são apenas as armas baseadas em terra. Não vimos as que estão no mar ou no ar. Portanto, está claro que o Irã está pronto para esta guerra. Ele não quer esta guerra. O Irã não é uma nação obcecada por guerra como os americanos ou os sionistas, mas é um país que construiu todas as suas capacidades militares de forma defensiva. E é por isso que está tendo sucesso. Porque está focado no que precisa para se defender de uma possível intervenção americana e ocidental. Certo, parte do conflito. Sabemos que se algo acontecer entre os Estados Unidos e o Irã, uma guerra não envolveria apenas esses dois países. Seria uma guerra regional, como disse o líder supremo do Irã. Essa guerra regional
causaria muitos problemas para os Estados Árabes do Golfo Pérsico, porque eles enviam muito petróleo e gás pelo Estreito de Hormuz. E não só isso, quando se trata de Bab el-Mandab e do Mar Vermelho, esse é outro problema que os Estados Unidos tentaram resolver. O governo Trump tentou solucioná-lo quando chegou ao poder, mas não conseguiu derrotar os iemenitas naquela época. Mas, de alguma forma, Trump e sua administração acham que desta vez seria diferente, que eles podem pressionar o Irã de uma maneira que o faça dizer: vou capitular, não vou fazer mais nada, vamos conversar, vamos fazer o que vocês quiserem que façamos. Mas isso não vai acontecer. Como você vê a reação vinda de toda a região? Estou falando do Hezbollah no Iraque, temos o Hezbollah no Iraque, temos o Hezbollah no Líbano também, e temos os Houthis. Como você vê essa combinação de forças se algo acontecer na região? Sim, quero dizer, nos últimos dias, ouvimos declarações do Hezbollah no Iraque, junto com um vídeo mostrando suas capacidades, seus bunkers e túneis subterrâneos, dizendo que eles entrarão imediatamente em defesa do Irã se o Irã for atacado. Também ouvimos Said Abdul Malik al-Houthi, líder do Ansarullah e do governo em Sanaá, no Iêmen, fazendo declarações semelhantes. E o Hezbollah, por meio do Sheikh Naim al-Qassim há alguns dias, deu a entender a mesma coisa. Acho que o Hezbollah no Líbano está tentando ser um pouco ambíguo, mas está claro que se o Irã for atacado, será uma questão de vida ou morte para o Hezbollah e para o Líbano. Eles defenderão o Irã se esse ataque acontecer. Iran if that attack happens. And that, led to a statement from the E isso levou a uma declaração do governo israelense há apenas algumas horas, dizendo que se o Hezbollah no Líbano entrar em guerra e atacar a colônia sionista ou os americanos, eles atacarão a infraestrutura governamental do país aqui, que vão mirar no aeroporto, nos portos, nas pontes, na eletricidade e assim por diante. O que, é claro, são todos crimes de guerra. E também acho que é uma ameaça vazia por parte dos sionistas, porque ao longo dos 2 anos de guerra, eles não atacaram nenhuma dessas infraestruturas governamentais. Eles querem manter o governo colaboracionista aqui no Líbano vivo e seguro, e não deixar que a maioria da população se volte contra ele. Então acho que são muitas ameaças vazias por parte dos sionistas. Mas eu ficaria preocupado que se os Estados Unidos não atacarem o Irã nos próximos 7 dias, possam voltar todas as armas que reuniram na região para um ataque ao Iêmen ou ao Líbano. E isso pode soar alarmista, mas é claro que há, digamos, meia rebelião dentro das Forças Armadas americanas contra a decisão de Trump de atacar o Irã. Haveria milhares de soldados americanos mortos em uma guerra dessas e ela não duraria 1 ou 2 semanas. Poderia se estender por anos. Essa guerra destruiria grande parte da região. Os vassalos dos Estados Unidos seriam devastados, suas economias, seus prédios, suas torres de vidro. Portanto, se os Estados Unidos decidirem não entrar em guerra com o Irã, podem voltar esse poder de fogo que reuniram aqui contra membros do eixo da resistência. Então, acho que as Forças Armadas do Iêmen estão se preparando para essa possibilidade. E se os Estados Unidos forem tolos o bastante para realmente atacar o Irã, veremos os mísseis hipersônicos iemenitas também mirando navios navais americanos e israelenses na região. E sabe, essa guerra será uma guerra total. Como você disse, grande parte das exportações de petróleo e gás da região vai parar. Toda a economia global vai entrar em colapso. A China será afetada, porque a maior parte do petróleo e do gás que utiliza vem do Golfo Pérsico. Então, acho que poderemos ver outros atores se envolvendo muito rapidamente por causa de seus próprios interesses nacionais. Vamos ver o quão tolos os Estados Unidos podem ser. Mas, neste momento, eu acho que não há ninguém racional no controle dos Estados Unidos. Você acha que Israel, de alguma forma, acredita que se algo acontecer, poderá ficar fora do conflito
conflito, ou pelo menos permanecer à margem dele? Can be at the margins of the conflict. I think they are hoping to stay camouflaged. Acho que eles estão tentando permanecer camuflados em relação ao seu envolvimento nesse conflito. Mas todos nós sabemos, na liderança do Irã e nos diversos componentes do eixo da resistência, que todas essas guerras, todos esses genocídios, foram conduzidos em nome da colônia sionista. E, portanto, acredito que, assim como a liderança iraniana disse, nenhum país da região cujo espaço aéreo ou território seja usado para atacar o Irã ficará impune. Todos serão alvos. Da mesma forma, é assim que o eixo da resistência lidará com a colônia sionista no caso de uma guerra estourar. E, nesse momento, vemos uma grande concentração de poder aéreo americano na Palestina e Madas. Ovada base in the occupied Palestine. This is kind of the second line of Esta é meio que a segunda leva de agrupamentos de aeronaves dos Estados Unidos na região, sendo a Jordânia o principal local de estacionamento delas no momento. Acho que os Estados Unidos acreditam que a colônia sionista será atacada em uma guerra desse tipo. É por isso que os Estados Unidos não apenas transferiram todo o seu comando do Bahrein, do Catar e da Arábia Saudita, eles não o moveram para a colônia sionista, mas sim para a ilha de Creta, para a base de Souda, a maior base da OTAN no Mediterrâneo Oriental. É lá que agora está localizado o centro de comando para quaisquer operações. E isso ocorre porque os Estados Unidos acreditam que a colônia sionista será atacada. Da última vez, durante a Guerra de 12 Dias, os Estados Unidos perderam generais e oficiais nos ataques iranianos aos quartéis generais do Mossad e do Shabak. E eles não divulgaram os nomes dessas pessoas, mas sabemos que os Estados Unidos perderam oficiais no centro de comando que foi alvo dos mísseis hipersônicos iranianos. Portanto, os Estados Unidos não vão arriscar novamente ter seus oficiais estacionados na colônia sionista em uma situação de guerra. E sim, isso será uma guerra regional. Se o Irã decidir atacar os centros de comando dos Estados na base de Souda, será a primeira vez que o território europeu será incluído numa guerra desse tipo. E sinceramente acho que isso precisa acontecer. Se houver uma guerra contra o Irã precisa atingir a base de Souda, em Creta, e também as bases britânicas em Chipre. Os regimes vassalos em Chipre e na Grécia devem pagar um preço por seu envolvimento em todos esses genocídios. Acho que isso pode acontecer. Na verdade, se eles, bem, você sabe, não só isso, como você vê a situação da Jordânia no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, e se a guerra escalar e se tornar um conflito regional, como isso influenciaria a Jordânia e sua liderança? Sim, o rei da Jordânia, o rei Fantoche, fez uma declaração mais cedo, dizendo que não permitirão que ninguém use seu espaço aéreo ou os perturbe. Ele não mencionou o fato de que os americanos basicamente vão lançar uma guerra a partir do território jordaniano. Então é parecido com as declarações estúpidas que esse rei fez durante a Promessa Verdadeira 123 e a Guerra dos 12 Dias, sabe? Atacando o Irã por lançar mísseis sobre a Jordânia que estavam indo em direção à colônia sionista, enquanto também permitia que os sionistas sobrevoassem a Jordânia para atacar o Irã. É realmente ridículo. E acho que a grande maioria do público jordaniano está muito desapontada com o que aconteceu nos últimos 2 anos. A humilhação do povo jordaniano, muitos deles de origem palestina, e a contínua colaboração do regime deles, do rei, com os sionistas e os imperialistas. Então, sem dúvida, o Irã precisa fazer com que esse regime pague um preço por todas essas traições aos povos árabes e muçulmanos da região. E acho que já passou da hora, porque a Jordânia, neste momento, com a queda da Síria e a queda do Iraque antes disso, começou a se ver como algo maior do que realmente é. Eles precisam ser lembrados de seu verdadeiro status e lugar na equação de poder da região. Este é um país que, na verdade, é apenas uma cidade, Amman. O resto é terra vazia, deserto.
Não existiria se não fosse pelos traçados coloniais das fronteiras. Seria apenas um subúrbio de Damasco. É isso que seria. Portanto, o Irã precisa mirar nos ativos americanos na Jordânia, mas também na infraestrutura estatal jordaniana, para dar ao povo jordaniano a chance de se rebelar contra esse vassalo. E eu acho que a mesma coisa deveria acontecer nas fronteiras com o Líbano e a Palestina ocupada. As forças armadas iranianas deveriam atacar a maioria das bases israelenses na fronteira com o Líbano para abrir um caminho para o Hezbollah e a resistência libanesa atuarem em terra contra a colônia sionista. Essa seria uma das manobras táticas mais importantes que os iranianos poderiam realizar, porque colocaria tudo em desordem e deixaria os sionistas realmente ocupados, tentando proteger seu território no norte da Palestina ocupada. E se isso acontecesse, em poucas horas, acredito que os israelenses e os americanos interromperiam toda a guerra, porque não iriam querer correr o risco de o Hezbollah entrar na Palestina ocupada. Tucker Carlson entrevistou o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, e foi realmente uma entrevista reveladora para quem não está ciente do que está acontecendo no Oriente Médio. Temos falado sobre isso há muito tempo aqui no podcast. Qual é a principal agenda? Qual é o plano por parte dos israelenses e dos sionistas? Mas aqui você ouve isso do próprio embaixador americano, um funcionário oficial, dizendo que todo o Oriente Médio pode ser conquistado, pode se tornar parte de Israel, o grande Israel que eles têm em mente. Vimos o líder da oposição em Israel se manifestar ontem dizendo: esse é todo o plano, é isso que vamos fazer. Quais foram as repercussões disso? Vemos a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos se unindo. Sabemos que há tensões entre eles, mas estão se unindo para condenar isso. Como você vê essa reação da Arábia Saudita e dos Estados Árabes? Eles estão realmente começando a entender o que está em jogo para eles. Infelizmente, eles sabem disso há 100 anos, esses regimes vassalos no mundo árabe. Veja o que acabamos de ver nos arquivos de Epstein. Aquela princesa saudita conversando com Epstein, dizendo a ele que a família Saud, na verdade, é judia, escondendo o judaísmo e fingindo ser muçulmana. Essas são as próprias palavras deles. Aqueles príncipes nos Emirados, na Arábia Saudita, no Catar e assim por diante estão profundamente envolvidos nos arquivos de Epstein, chegando até a levar suas irmãs, uma dessas princesas oferecendo uma de suas irmãs, uma menina de 13 anos, a Epstein. Ou então a profanação da Kaaba, enviando a Kiswa, a cobertura externa da porta da Kaaba, bem como a cobertura interna da Kaaba, que pouquíssimas pessoas na história islâmica tiveram a honra de ver ou tocar. E Epstein usou isso como um tapete para pisar. É isso que essas chamadas famílias reais do Golfo e do mundo árabe são. Então as declarações de condenação que acabamos de ouvir sobre o projeto da Grande Israel são apenas para consumo público, feitas para impedir que as populações desses países se revoltem. Mas agora, tudo está às claras. Veja, quando Jamal Abdel Nasser disse, lá na década de 1960, que esses vassalos na Arábia Saudita e em outros lugares eram, na verdade, colaboradores dos sionistas, ou que o rei da Jordânia, ou o pai do atual rei, tinha sua esposa dormindo com generais britânicos, as pessoas não acreditavam nesses fatos. Mas agora está saindo da boca do próprio cavalo, da boca do cavalo sionista, do arquivo sionista de Epstein, dizendo exatamente que esses príncipes são violentados quando crianças e depois ensinados a se tornarem estupradores, pedófilos, quando adultos. Eles são drogados, embriagados, e todo o dinheiro deles é colocado nas mãos dos Epsteins e dos Kushners de um século atrás. Eles não têm soberania, nem mesmo sobre como gastam seu dinheiro. Então é claro que esses regimes não se importam.
A família Saud não se importaria se os sionistas viessem ocupar Meca ou Medina. Eles não se importariam. Já estavam tentando transformar Meca em um cassino. Sabe aquela torre com o relógio tão alta sobre Meca? No Islã há um hadith que diz que o fim dos tempos chegará quando sombras forem lançadas sobre a Kaaba, porque antes nada jamais projetava sombra sobre ela. Agora há. There was nothing that, cast a shadow on the Kaaba. Now there is. That cube city that he was Aquele trying to cubo, build, a cidade cubo, que MBS estava tentando construir no norte da Arábia, quero dizer, isso é um desafio à Kaaba. Ele estava tentando construir uma nova casa de Deus, ou basicamente de Satanás, na fronteira com a Palestina ocupada. Então, tudo isso são indicações claras de que esses regimes, esses vassalos, não farão nada para contestar isso. A única razão pela qual fizeram aquelas declarações foi para apaziguar suas próprias populações, que estão ficando realmente furiosas ao ver essa perversão sendo cometida por seus líderes. E as únicas pessoas que estão defendendo o Islã, e isso é muito importante, aliás, há um ator egípcio-americano muito famoso, Amr Wakid, que tweetou há alguns dias, e isso incendiou toda a Twittersfera árabe. Set the whole Arabic Twitter sphere on fire. He tweeted that the only people that are defending Islam today are the Shia. Ele tweetou que as únicas pessoas defendendo o Islã hoje são os chiitas, e que esses líderes sunitas estão colaborando com os sionistas. Ele é um egípcio sunita, um ator famoso, e acho que o tweet dele abalou todos os monarcas do Golfo. Agora, muita gente está discutindo essa questão. O que significa ser xiita? O que significa ser sunita? O que é a colaboração desses regimes? Tudo por causa desse tweet. E isso está acontecendo em todo o mundo árabe. Isso é esses cremes, e midna Jessica controlar então. There's no more ability of these regimes to control. It used to be that there is some opponents to them. Antigamente, havia alguns opositores a eles, como o governo sírio, o governo líbio e assim por diante, que jogavam um jogo de propaganda. E os populistas na Arábia Saudita, ou em outros lugares, por causa de seus sentimentos nacionalistas, diziam, ok, o governo sírio está mentindo, ou o governo líbio está mentindo, ou o que quer que fosse, em suas críticas a esses regimes. Pois bem, agora não há mais opositores, e toda a verdade que está surgindo vem diretamente da boca do mestre, da boca americana e sionista. Portanto, não há como esses regimes despertarem sentimentos nacionalistas em seus países para se defenderem das revelações que estão vindo à tona. Faith, antes de encerrarmos, como você se sente em relação à situação com o Egito? E quão importante é o papel do Egito de modo geral? Sabemos que se tivéssemos que citar um dos países mais importantes quando se trata de Gaza e da situação mais ampla no Oriente Médio, esse país seria o Egito. Eles realmente estão chegando ao ponto de poder desempenhar esse papel importante em toda a equação? Sim, quer dizer, muita gente estava se perguntando como o Amr Wakid estava tweetando tudo isso, porque normalmente qualquer pessoa que critique os regimes do Golfo no Egito está arriscando a própria vida. Sabe, já que o Estado egípcio sobrevive graças às doações dos vassalos do Golfo. Então, neste momento, há uma discussão sobre se o governo egípcio está realmente preocupado com esse projeto da Grande Israel. O governo egípcio está escapando do controle desses regimes do Golfo. Existe uma raiva real dentro das Forças Armadas e do governo egípcio, suficiente para que eles não se importem com o que esses países vassalos do Golfo estão dizendo ou com o que poderiam fazer para prejudicar a economia egípcia. Então, talvez haja um certo instinto de sobrevivência começando a se manifestar no Egito. E isso é por um único motivo, porque neste momento parece que o governo egípcio não tem pessoas nos arquivos de Epstein. A diferença entre o governo egípcio e essas monarquias do Golfo é que os países do Golfo foram moldados por meio do esquema de Epstein. A liderança no Egito, embora tenhamos muitas críticas, e eu mesmo tenho várias, parece não ter se envolvido nesse esquema de tráfico de crianças e culto canibalista. Então, no Egito, se ele perder, de acordo com esse projeto da Grande Israel,
Se perder o Sinai e o canal de Suez, sua economia entrará em colapso. E é um país enorme, com mais de 100 milhões de pessoas. Não há como o Estado egípcio sobreviver a uma situação catastrófica como essa. O povo do Egito devoraria sua elite para sobreviver. The people of Egypt will eat their elite to survive. So Egypt is right now really worried about its survival. O Egito está neste momento realmente preocupado com sua sobrevivência por causa disso. E acho que pela primeira vez, desde que Sisi chegou ao poder, estamos vendo os primeiros sinais de fascismo entre os monarcas do Golfo. O Irã deveria encontrar uma forma de se aproximar do Egito e aproveitar este momento. Vemos que a Turquia também está tentando fazer isso. Então, entre Turquia, Irã e Egito, isso representaria a maior parte da população muçulmana da região. Quase 2/3 dela nesses 3 países. Uma aliança entre eles poderia ser um enorme fator de dissuasão contra intervenções ocidentais na região. Não sei o quanto a Turquia estaria disposta a algo assim, mas existe uma oportunidade, e o Irã e seu governo deveriam tentar descobrir se há algo que possam fazer por causa disso. Sim, muito obrigado, Leith, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Thank you very much, Nima. Hopefully we'll see you next week. Muito obrigado, Nima. Espero que a gente se veja na próxima semana. Até mais. Tchau. Obrigado.